Como criar animações de texto usando gradientes no After Effects com expressões? Eu fiz alguns vídeos sobre como manipular camadas de texto no After Effects. E a partir desses tutoriais que eu postei, surgiu uma discussão no Instagram. Foi o Vinícius que entrou em contato comigo, a gente bateu um papo e ele falou: Putz, cara, como fazer esse tipo de gradiente como a gente vê aqui? E daí ele também continuou pesquisando e encontrou esse tutorial aqui, ó, que é um tutorial super interessante do Stefan Zamit, e ele explica, como fazer esse tipo de gradiente animado no After Effects. A partir daí, eu quis fazer uma abordagem minha, de como eu faria mais ou menos o que ele fez, que ele foi fazendo lá com, animators e meio que manualmente, mas eu queria algo um pouco mais automatizado para ganhar, dinamicidade, para tornar isso mais rápido. E pode parecer sutil ou pode parecer bobagem, mas é algo um pouquinho complexo, tá? Sabe por quê? Porque assim, ó, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero deixar dinâmico o início e o fim do gradiente, porque se você só colocar um gradiente, ele vai começar e terminar, né? Deixa eu mostrar aqui na prática, ó, se eu só pegasse aqui um gradiente, e não fosse dinâmico, e eu colocasse mais ou menos aqui no início do texto, mais ou menos no final, e conforme eu fosse mexendo no aonde que eu quero esse gradiente, ele não ia ficar aquele efeito que a gente vê. Por quê? Porque naquele caso lá, o gradiente começa no início da seleção e termina no final da seleção. Então, como não precisar fazer isso manualmente, é que eu vou responder neste tutorial. A lógica toda aqui, ela tá em você usar 2 camadas, mais ou menos assim que estava no tutorial original também, tá? Então vou pegar aqui essa camada base, vou duplicar para se tornar mais fácil, vou deletar todos esses carinhas aqui, vou deletar os animadores, é basicamente isso. E daí o que que a gente tem? A gente tem, eh, deixa eu deletar todos os animadores, todos os efeitos. O que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que criar um animador, baseado em opacidade, certo? Porque daí eu quero tirar um pedaço desse texto. Eu vou duplicar essa camada e vou colocar a seleção em uma camada separada para que eu possa aplicar o gradient ramp nessa segunda camada. Aqui eu tenho que fazer alguns ajustes. Então eu vou colocar, primeira coisa, ao invés de porcentagem, né, isso aqui é uma porcentagem. Vou colocar a opacidade em zero. Isso aqui é uma porcentagem. Eu não quero porcentagem, eu quero por index, ou seja, pelo número do caractere, porque daí eu consigo colocar aqui, ó. Ah, eu quero na terceira letra. Só que eu não quero em letras, eu quero em palavras. Então é só mudar aqui para palavras, tá? Então, dessa forma, eu consigo selecionar a primeira palavra, as 2 primeiras palavras e assim por diante, certo? Isso aqui já tá legal. E eu quero também, agora duplicar essa camada. Então, esse aqui é o texto base. Eu vou duplicar essa camada, eu vou chamar de texto destacado. Texto destacado, certo? E daí, nesse animador que eu tenho aqui, eu vou sincronizar o início, o fim e o offset. Ou seja, esses carinhas aqui vão ser exatamente esses carinhas aqui, certo? E daí, nas opções avançadas, eu vou mudar o modo de aditivo para subtrativo, certo? E tem um detalhe aqui que é muito importante. Ao invés de ser uma opacidade com valor zero, eu vou colocar uma escala com valor zero. Por quê? Ó, aqui a escala não está funcionando ainda. E quando você usa a opacidade, como eu usei aqui embaixo, não importa a posição que você coloque aqui, deixa eu colocar ele em modo solo, para vocês verem. Não importa a posição que eu coloque aqui e que o recorte que eu faça do texto, né? Por exemplo, nesse texto aqui a gente tem só essa quantidade de texto aparecendo.
mas a caixa de texto, ela continua do mesmo tamanho. Por quê? Porque está só transparente. E quando a gente coloca a escala zero, como é o caso que eu vou fazer aqui em cima, vou colocar escala zero. O que que acontece? Quando o texto atinge a escala zero, é como se ele não existisse mais. Então, nesse caso aqui, ó, vou tirar, deixar só um aparecendo. Conforme eu vou modificando o tamanho da minha seleção, o texto vai se modificando. E daí a caixa do texto fica só desse tamanho. E isso é bom porque daí fica fácil, porque se eu conseguir identificar a posição de início desse texto e de final desse texto, vai ser onde eu vou aplicar um gradiente ramp e vou atrelar a eles com a expressão o início e o final da camada. Então, eu já vou até aplicar aqui o gradiente ramp e escolher as cores que a gente vai usar. Então, o nosso objetivo é esse daqui, ó, fazer com que esse início, esse parâmetro, fique no início da camada, mais ou menos aqui, e o final fique mais ou menos aqui, e a altura fique mais ou menos no meio da palavra, ou no meio da comp também, se os dois estiverem alinhados não vai ter problema nenhum. Dando esse efeito aqui, certo? Mais ou menos isso. Então, a gente precisa fazer algumas expressões. Para ajudar nas expressões, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma camada aqui, um nulo, vou chamar de CT. Por que CT? Porque é aqui que eu vou criar alguns controladores que vão ser úteis para mim, tá? Eu venho aqui em Expression Controllers e adiciono aqui Slider Control. Esse aqui vai ser o início, o outro vai ser o fim e o outro vai ser o offset. E agora eu vou pegar aqui esses carinhas aqui e atrelar a esses controladores. Eu vou prender aqui o cadeado, porque daí mesmo que eu selecione outra camada, fica fácil para eu usar o chicotinho e atrelar eles ao que eu quero. Dessa forma, agora eu consigo usar esses carinhas aqui, ó, para ir aumentando a minha seleção, certo? Só que como vocês estão vendo, ainda não está dinâmico, né? Quando eu venho para o final do texto, ele fica todo esse pink. Então, os gradientes não estão funcionando aí. Eu vou fazer também, deixa eu deixar ele escondidinho aqui, para ele não ficar aparecendo. Vou fazer dois nulos. Um deles eu vou chamar início, o outro deles eu vou chamar fim. E são esses nulos que eu vou usar para capturar a posição que eu quero para a posição dos meus gradientes, certo? Então, qual que é a lógica aqui? O que que a gente precisa fazer? Abrir a posição desse carinha aqui, certo? Vou dar um alt click para a gente adicionar uma expressão. E aqui a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente precisa a posição, ou melhor, a camada que vai ser a nossa camada de referência. Eu vou criar uma variável aqui, eu vou chamar de layer ref. Uma variável pode ter o nome que você quiser, tá? Geralmente eu crio nomes que para mim fique claro do que eu estou falando. Qual que vai ser a minha camada de referência? Vai ser o texto destacado, porque é esse carinha aqui que a gente quer pegar o início e o final dele. Então, vamos pegar ele aqui, ó. Depois disso, eu quero pegar a posição dessa camada de referência. Vou criar aqui, ó, layer posição igual, daí eu pego o meu layer ref, ponto, position. A posição que mais nos importa aqui é a posição de X, tá? Porque a posição de Y, nesse contexto aqui, vai ser sempre 540. Então, eu uso isso daqui para definir que o valor que eu quero é só o de X. Se eu coloco 0 aqui, ele pega o primeiro valor, se eu coloco 1 aqui, ele pega o segundo valor. Vamos colocar uma ponto e vírgula aqui. E agora, eu vou criar algumas variáveis utilizando o source rected time. O que que é o source rected time? É uma expressão que eu uso para descobrir o valor do tamanho dessa caixa de texto, ou de qualquer camada. O que acontece é que depois que o After Effects criou as camadas de texto e os shape layers,
Ele até tinha uma expressão que usava para pegar e descobrir o tamanho de uma camada, mas quando você usa essa expressão em uma camada de texto ou em uma camada, um shape layer, ele dá o tamanho da camada como o tamanho total da sua composição. E o Source Reactive Time entra como uma solução para isso, porque daí ele vai te falar em pixels o tamanho total deste tamanho aqui, né, do tamanho da caixa de texto. E uma coisa bem legal que ele faz também é o seguinte, ele diz a distância entre o anchor point e o lado esquerdo da camada, certo? Com base nisso, você consegue fazer vários cálculos, né? Porque vamos dizer, por exemplo, que o anchor point estivesse aqui. Daí, além de você saber o tamanho dele, para você saber ao certo a distância entre essa parte e essa parte, só com o tamanho você não ia saber. Então, essa expressão leva em relação o anchor point. Vamos lá, como é que funciona isso? Não é muito difícil não, tá? Vou criar aqui uma variável chamada LLeft, né? Layer left. Perdão, vou começar com width, que é o tamanho total, tá? Então, vou usar meu layer heft, ponto. Essa aqui é a expressão que eu falei, source Reactive Time. Essa expressão é muito útil para fazer aqueles quadradinhos que vão seguindo o tamanho da camada, para você fazer um box ou um layer third, é bem legal. E daí aqui atrás, aqui dentro, se eu quiser, eu coloco o tempo, né? Se eu não colocar nada, ele vai usar o tempo normal. Agora, se eu colocar 1, por exemplo, ele vai pegar o tamanho de determinada camada no segundo 1. É assim que funciona. Mas aqui eu quero a largura, tá? Então aqui ele já pegou a largura em pixels, né? Se eu colocar aqui embaixo, ó, LWidth, LWidth, ele vai setar essas duas variáveis aqui, essas duas propriedades como o tamanho total desse carinha aqui, que é 505 pixels, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer. Vou definir também a LLeft, porque ela vai ser útil, tá? LLeft é igual layer source rectTime ponto left. Show. E agora, como é que a gente vai definir aqui a nossa posição X e posição Y? Y eu já falei, vai ser 540, tá? Já a posição X, então a gente vai colocar aqui o LP, que é a posição dessa camada aqui, né? Então o texto destacado tem um anchor point aqui. Eu coloquei o LP aqui, ele foi parar exatamente em cima do anchor point, mais o L left. Beleza? O que é o L left? É a distância entre o anchor point desse cara e o começo. Então a gente veio até aqui para depois voltar até aqui. É um valor negativo porque ele está para trás. Então, fazendo isso, esse cara está ancorado no início desse texto, certo? Se eu começar a mexer aqui, ó, o meu nulo já está se mexendo, tá vendo? Ó, tá aqui, veio para cá. Show. Agora, a gente vai pegar mais ou menos a mesma coisa, eu vou copiar tudo isso aqui e eu vou colar na posição desse outro carinha aqui. Só vai mudar a relação aqui do which. Se eu pegar, né, considerando que o meu nulo está aqui no começo, se eu somar a isso o tamanho desta camada aqui, eu vou chegar no final dela. Então, L which. E assim, a gente tem as duas camadas funcionando. Tá vendo? Uma está no começo e a outra está no final. Às vezes é um pouco confuso isso e pode gerar um pouquinho de confusão. Esse tipo de lógica não vem fácil na minha cabeça, eu tenho que ficar fazendo tentativa e erro. Não foi algo do tipo que eu pensei assim, até tive dificuldade de explicar aqui, né, o porquê que eu peguei o LLeft e o LP, mas na prática o que que eu faço? Eu tenho uma ideia mais ou menos, né, poxa, o tamanho da camada, tem o tamanho da composição, misturando isso de alguma forma vai sair. Queria ter essa clareza, muita gente tem assim, ah não, pega aqui ó, o tamanho, mas eu não tenho. Eu brinco com os valores e muitas vezes eu consigo chegar no resultado que eu quero, tá? Esse é o meu processo. Às vezes me falta um pouquinho da lógica. Mas olha só que legal.
Agora esses dois carinhas aqui já estão dinâmicos. Então vamos lá pegar o nosso amigo gradiente. Deixa eu tirar aqui o cadeado. Deixa eu pegar a posição desses caras. Aqui, ó, Effect, Gradient Ramp, P, para mostrar a posição. Agora eu vou linkar aqui, ó, esse cara nesse cara e esse cara nesse cara. Pronto. Agora, quando eu for mexer aqui no controlador, eu vou deixar ele com uma outra cor, para ficar mais fácil de localizar ele. Agora o meu gradiente está funcionando. Bacana, né? Muito bom. Ficou funcionando, tá dinâmico. Posso mexer no offset, posso mexer naquilo que eu quiser, que ele vai respeitar, tá? Porém, e sempre tem um porém, e se eu quiser mudar a fonte, tem como? Bom, tem como, só que tem alguns problemas, e a gente vai enfrentar esses problemas juntos. Vamos lá, ó. Nesse texto destacado, poderia só simplesmente colocar outra fonte? Poderia, deixa eu até pegar a fonte que eu tinha usado antes, que eu acho que era uma fonte que combinava. Só que olha só, apesar de eu poder fazer isso, o texto meio que se desencaixa, tá vendo? E tem outro problema aqui, ó. Ele meio que se desencaixa, ele não fica respeitando os espaços, ele tá um pouco maior também, eu teria que dar uma diminuída nele aqui manualmente para fazer ele servir. Mesmo assim, ele não ficaria bem certinho. Então, só mudar a fonte não vai funcionar. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar a fonte só do texto que está destacado. E como que a gente vai fazer isso? Via expressões. Então, aqui eu vou usar um pouco do que eu já ensinei no outro tutorial, tá? Deixa eu só ver se tá. Vou voltar aqui para desaplicar essa fonte, que ela não é uma fonte legal de ser aplicada, porque ela vai fazer perder a referência do meu texto. Eu não quero isso, né? Então aqui, ó, vamos abrir aqui o source text, certo? E aqui eu vou aplicar algumas expressões. Primeiro delas, vou definir uma variável para o mySource. O que é o mySource? É a camada que vai servir de referência, que nesse caso aqui vai ser o texto base, certo? É desse texto que eu vou pegar tudo, inclusive o texto, porque se eu quiser no futuro mudar o texto, eu consigo pegar dali, tá? Que mais? Vou aplicar aqui uma variável para fatiar o meu texto. Por que eu quero fatiar o meu texto aqui? Porque você lembra que essa seleção ela está indo de palavra em palavra? Quando eu trato com expressões aqui, eu tenho algumas expressões que elas conseguem identificar os caracteres, ou seja, o caractere 5 ali é o I, mas eu não consigo identificar a quebra das palavras. Então, eu vou criar uma variável aqui para identificar o início e o final de cada palavra. Eu vou usar isso, para isso o split. Então, vou colocar aqui ó, o mySource ponto text.source text. Por que isso? Porque o que eu quero pegar é o texto original que foi escrito nesse carinha aqui, certo? Então, a partir disso, eu consigo acessar, não é a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse esse aqui, ó, né? Só que eu estou usando uma variável aqui para encurtar o texto. Ponto split, certo? O split é uma função que ele vai separar o texto em elementos de um array baseado em algo que eu escolha. Nesse caso, eu vou escolher um espaço. Então agora, deixa eu ver como é que está isso daqui. Então agora, se eu declarar essa variável aqui, ó, você vai ver, deixa eu deixar ela em solo. Eu tenho o mesmo texto que eu tinha antes, só que agora separado em vírgula. Isso porque, da forma como está aqui, se eu colocar entre chaves e zero, eu vou acessar a primeira palavra. Se eu colocar aqui, por exemplo, len, eu vou saber quantos caracteres tem nessa primeira palavra. Nesse caso é 8, certo? Segunda palavra
tem 2 caracteres e eu consigo acessar só ela. Então, dessa forma, tá bem fácil de eu acessar tudo aqui, tá? Outras informações que eu preciso de todos esses carinhas que estão aqui, ó. Preciso saber o valor deles, certo? Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui, ó, var in igual var fin igual var off igual, e variáveis aleatórias para cada um desses carinhas aqui, ponto e vírgula. Para esse carinha aqui também, ponto e vírgula. Para esse carinha aqui também, ponto e vírgula. Eu já tinha dado uma otimizada aqui, ó. Então, vou substituir esse carinha aqui, ó. Ah, nesse caso aqui não vai precisar. Vou criar uma variável aqui, ó, var mais ct, camada do meu controlador. É essa aqui. Isso aqui é só para dar uma otimizada, tá? Eu não precisaria fazer isso. Mas é bom. Ó, fica mais curtinho, mais legível, tá? Show. Então aqui eu tenho todos os meus controladores, certo? E daí eu vou definir o que eu preciso. Eu vou aplicar, só para você entender, tá? Ó, no final de tudo isso aqui, eu vou aplicar uma expressão que é a seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, my source, que é o meu texto base, ponto text, ponto source text, ponto style. Esse style você acessa as propriedades, todas as propriedades do texto, tá? E você pode, inclusive, alterá-las. É que eu quero alterar é a fonte, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, set fonte, certo? Vou pegar aqui, eu tenho uma colinha aqui na qual eu vou pegar o nome certinho da fonte que eu quero usar, certo? E pronto, ó, a camada já tá com a fonte que eu quero. Só que o que eu quero aqui é justamente isso daqui, ó. Eu quero definir o início. Quando eu coloco aqui, eu defino o início que esse efeito aqui vai agir. Então, ele vai começar no caractere 0, né? Começa contando no 0, até, vamos contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espaço conta também, 9, 10. 10. Posso ter me enganado em alguma coisa. Vamos colocar para 11 aqui, certo? Então, o que eu quero é isso, que ela comece a agir aqui e termine de agir aqui. Deixa eu até ver se o começa no 0 e termina no 11, tá? Por quê? Porque se ele modificar a fonte de fora a fora, essa fonte ela vai, mudar a posição, o anchor point vai influenciar, então eu quero definir isso, tá? E daí qual que é o meu desafio? Primeiro, definir a posição desse cara aqui, que agora é 0. Mas, se isso aqui tiver aqui, ó, 1, a posição já não é mais 0. E também não é 1, porque a primeira palavra, que é a palavra animação, ela tem, sei lá, 9 letras. Então seria 9 e 10 aqui, mais ou menos, sabe? Ó, 9 letras. Como descobrir isso? Bom, eu vou descobrir isso da seguinte maneira. Tem uma expressão que se chama, vou até colocar aqui, ó, var my start igual index of. O que que o index of faz? O index of, ele encontra a posição, né, o index é o valor correspondente à posição de determinado texto que você define. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, D, certo? E daí eu vou declarar aqui no final, index of D. Eu só vou desligar o animador aqui, certo? Pronto, apareceu. Então, ó, o index of D é 9. Só lembrando, tá? Vou desligar toda a expressão aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o index da palavra D. Se eu colocar index of text, o texto, ele vai lá 12, né? Por quê? Porque ele corre todos esses caracteres até chegar aqui. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o index of myText. Vocês lembram que o myText é aquilo que estava separando, né? Vou colocar aqui só para vocês verem, separando todas as palavras. E daí,
Aqui dentro, eu vou colocar os valores desses carinhas aqui, ó, do meu slider, certo? Que vai ser o início mais o offset, né? Porque, por exemplo, se for o início for 1, ele vai pular a primeira palavra, né? E se o offset for 1 também, ele vai pular mais uma vez para a segunda palavra. Então, ele vai pegar a palavra texto, certo? Então, vamos lá, ó. My text. Daí aqui dentro eu vou abrir para acessar, né? Posso fazer aqui embaixo só para a gente ver, ó. Esse aqui vai ser o N, que é o meu slider inicial, mais offset, certo? Isso aqui eu vou tirar por enquanto. Ele encontrou a palavra que seria o início da minha seleção, certo? Agora, quando eu coloco isso aqui dentro do index of, ele vai me retornar exatamente o index dessa palavra selecionada, certo? Só que tem um detalhe. Se a minha seleção for de uma palavra só, né? Eu tenho uma palavra, a palavra D. Poxa, o my start é o 9. Qual que vai ser o meu end? Vai ser o my start mais o tamanho da palavra, né? Que é o my text, o próprio my start, né? My start ponto length. Por que isso? Não é o my start mais length, é o my text mais my text no in mais off ponto length. Por quê? Porque isso aqui vai dar o tamanho da palavra que está selecionada, certo? Seria mais ou menos isso. Então, o meu final seria o valor do começo mais o tamanho da palavra selecionada. Isso aqui está escrito errado. E daí dá 11, né? 9 mais 2. Só que, se eu aqui no meu offset tiver mais de uma palavra, aqui estava com uma palavra, mas se eu tiver, além do D, tiver o texto também, enfim, o que for, só o tamanho da palavra não vai servir. Eu teria que ter o tamanho de uma palavra, mais o tamanho de outra palavra. E daí começa a ficar complexo. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma expressão. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Ela se chama for loop. Que vai ser for. Isso aqui é o sintaxe base, tá? I igual a 0, ponto e vírgula. I menor que... Aqui eu vou ter que ter o tamanho total. Vou colocar aí length por enquanto. Ponto e vírgula. E mais. É um conceito um pouquinho complexo. Eu explico isso com mais propriedade no meu curso, tá? Mas basicamente esse for loop, ele vai pegar e vai contar para mim o tamanho de cada palavra, certo? Se a minha seleção é do 0 até o 2, primeiro ele vai usar esse i como se fosse esse carinha aqui. Ele vai entender o tamanho total desse cara aqui, né? Do 0 até o 2 tem duas palavras. Então, primeiro eu vou pegar a primeira palavra, depois eu vou pegar a segunda palavra. E daí eu vou salvar tudo isso em uma variável, certo? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou criar uma variável que vai ser a myEnd agora, tá? Eu tinha o myStart, agora tem o myEnd. Então, myEnd vai ser o myEnd. E esse myEnd aqui, ele vai começar em 0, tá? Então, aqui em cima eu vou criar uma variável para ele, var myEnd igual a 0. Então, myEnd vai ser 0 mais... E daí, eu vou pegar a palavra que está selecionada no momento, usando myText. Aqui o inicial, mais o offset, né? Então, qual que é a palavra que eu quero? Eu quero a que tiver selecionada aqui, aqui é o 0. Mas se esse aqui tiver mais para frente, ele vai contar a palavra que for, né? Mais offset, mais e. E é 0 nesta rodada, certo? E daí eu quero saber o comprimento dessas palavras, né? Então ele vai... vou localizar qual que é a primeira palavra. A primeira palavra é essa daqui, né? Ele vai colocar aqui um valor
vai ser 1, vai ser 0, enfim, vai ser 0. O MyText 0 é a palavra animações, certo? Porque aqui eu consigo acessando cada uma delas, né? Animação, D e assim por diante. Qual que é o tamanho dela? Ah, é 8, beleza. Então o myEnd é igual a 8, certo? Daí no final eu vou retornar o myEnd, ponto de vírgula, certo? Só que esse carinha aqui, ele é o tamanho eh, total desse cara aqui, da seleção. Ou seja, qual que é a minha seleção? O início é no início e o fim é no fim. Então vou criar uma variável aqui chamada var myLength é igual o fim menos o início, certo? Então se tiver ali a palavra começar no início 0 e for no final 3, vai ser 3 menos 0. E é esse carinha que eu vou usar aqui. For loop é muito legal, cara, só que ele é um pouquinho complexo. Então, é bom fazer essas coisas com bastante calma. É bom também você salvar como seu projeto, porque o for loop é uma coisa que trava o After Effects. Se ao invés de eu colocar menor aqui, eu colocar igual, vocês vão ver, vai travar o After Effects. Não vou fazer isso agora, mas se eu fizer, vai travar. Então tem que ter muito cuidado, tá? Então, essa aqui é o myEnd, certo? Então agora eu já tenho o myStart, que é esse cara aqui, e o myEnd. Vou voltar para esse cara aqui, ó. Ao invés de ter 9 ali, eu vou colocar o myStart. Ao invés de ter 11 ali, eu vou colocar uma "and". E agora, vou colocar para cima um pouquinho o texto destacado. Olha só, ele mudou a animação. Deixa eu ir lá no meu controlador. Tá quase perfeito, só que tem um problema. Você tá vendo que tá faltando uma letrinha aqui? Por quê? Isso acontece, essa letrinha que tá faltando é que quando ele conta o tamanho da palavra, ele não tá contando o espaço, certo? Então, vou colocar mais um aqui, mais um, e daí ele vai contar esses espaços, tá vendo? Ó, agora ele está contando os espaços. Esse carinha aqui é muito legal, por quê? Porque você vai empilhando alterações, certo? Então, assim como eu fiz a fonte, eu vou colocar um falso negrito, tá? Set false bold. False bold, true. Início my start. Final my end. Agora ele ficou bold. E outra coisa, se a gente colocar para baixo aqui, a gente vai ver que essa fonte ela é um pouco maior. Eu vou diminuir via expressão também o tamanho da fonte só da seleção, ó, my set font size. Vou colocar um valor de 95 e mesma coisa aqui, ó, my start, vírgula, my end. Pronto, fonte ajustada. E colocando um gradientezinho no fundo também e uma sombrinha, esse é o resultado final. A partir daqui, você pode colocar a animação que você quiser usando os animadores do After Effects. E foi o que eu fiz aqui. Eu adicionei uma animação de posição e animei a posição do destaque, né? Usando os controladores. Aqui eu coloquei os controladores no texto de base e eu animei esses parâmetros. Dessa forma ele pulou daqui para cá, certo? E aí, o que que você achou de tudo isso? Fácil, complicado? É uma animação que ela requer um pouquinho mais de conhecimento. Eu demorei um tempinho para fazer essa solução, mas depois que você entende bem as expressões, não é tão difícil quanto parece. Espero que você tenha gostado. Espero aqui para mais vídeos como esse. Valeu, um abraço.